E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai entender uma suposta treta que pode ter acontecido aí, que meio que não ficamos sabendo porque não teve muitas discussões públicas sobre isso, envolvendo Miley Cyrus e Dua Lipa. O que aconteceu foi basicamente que, no evento da Versace que aconteceu no mês passado, a Miley e a Dua Lipa se ignoraram completamente, mesmo estando com apenas duas pessoas entre elas de distância. E isso, obviamente, caiu nas redes sociais e gerou diversas especulações. Eu tive um pouco de trabalho para conseguir achar uma narrativa decente para trazer para vocês aqui para nós podermos entender o que talvez possa ter acontecido, mas eu acho interessante também enfatizar que somente ontem eu achei uma coisa decente no aspecto de timeline que me ajudou a dar mais, vamos dizer assim, nome aos bois e liga para conseguirmos ter um caminho mais legal aí para entender todo esse rolê, tá? Então fica comigo e vamos começar todo esse kikiki. Mas antes, eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pelas artistas que eu trago aqui. Se você é fã da Dua Lipa, assim como fã também da Miley, você precisa conhecer todas as estampas. É uma mais linda que a outra. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique você chega lá e confere todas. Gente, a única pessoa que conseguiu fazer uma linha do tempo mais decente sobre essa história toda foi o @folkpets lá do Twitter, que inclusive conseguiu fazer com que esse tweet contando essa história toda ganhasse um efeito até que bem viral. Mas vale lembrar que no TikTok isso já estava sendo meio que discutido por pessoas, mas tudo naquela atmosfera do achismo sem uma linha do tempo decente. Então vamos dizer que assim, a melhor linha do tempo foi do Folkpets. Bom, pra gente poder entender um pouco de como essa situação toda começa, a gente tem que levar em consideração meio que o background tanto da Miley, como ela começou a fazer vínculos na mídia, assim como também o background da Dua Lipa e como a Dua Lipa começou a fazer vínculos na mídia. Por quê? Porque foi por conta desses vínculos em comum das duas que elas acabaram se conhecendo e desenvolvendo uma amizade que foi bem assim, natural. Mas é importante enfatizar também, gente, que nem sempre o fato de você ser amigo de pessoas que são amigos de outras pessoas signifique que você é amigo daquela outra pessoa que o que você é amigo. Então vamos dizer que assim, também pode não ter nada disso envolvido, mas a suposição é essa. Um dos nomes que pode ter colaborado para o vínculo das duas foi o de Katy Perry. A princípio, Katy trabalhou com Miley Cyrus no seu primeiro álbum lá de 2008, o disco Breakout. Vale lembrar que Katy Perry fez as vozes dos demos que Miley gravou para as canções Breakout e The Driveway. Já com a Dua Lipa foi uma relação um pouco diferente, não teve esse contato musical. Foi mais o fato dela ter ouvido as músicas da Dua Lipa, gostado da Dua Lipa e ter começado a falar por aí que Dua Lipa seria a próxima grande estrela da música. Tanto que um dos fatos dessa relação da Katy Perry com a Dua Lipa que aconteceu, que sempre é lembrado, foi o fato dela sair mais cedo do American Idol para poder ir conferir um show da Dua Lipa que ainda era, vamos dizer assim, emergente. E isso foi super interessante. Inclusive, depois disso, surgiu aquela foto que a Katy Perry tá vestida de sanduíche, né, de lanchos, e temos a Miley deitada de um lado e a Dua Lipa deitada do outro, né? É muito chart da Hot 100 ali envolvido. Um outro nome também que muitos acreditam que possa ter ajudado nesse vínculo das duas é o do Mark Ronson. Exatamente porque o Mark fez para Dua Lipa Electric City, que foi a música que rendeu para ela seu primeiro Grammy, no mesmo dia também que ela acabou ganhando Best New Artist, mas Electric City foi o acontecimento do momento na carreira da Dua antes do Best, tá? Bom enfatizar isso. E ele trabalhou com a Miley também em grandes músicas. A gente pode citar, por exemplo, Nothing Breaks Like a Heart,
Heart, que é uma das músicas que, tipo assim, mais impactou os fãs da Miley Cyrus nessa época pop aí dos últimos anos. Vale lembrar que também existe aquele Kiki Kid que a Miley teria tido um rolo com o Mark também, logo após inclusive o divórcio dela com o Liam Hemsworth. Então vamos dizer que assim, a Miley já estava passeando ali naquele campo. Também, né, gente, não tem como excluir Sir Elton John, né? Nossa querida sapatão de meia idade também foi uma das pessoas responsáveis por talvez estreitar essa amizade. Pode ser que sim, né? O Elton John, gente, ele trabalhou tanto já com a Dua Lipa quanto com a Miley. Quando a gente fala da Miley, a gente fala numa relação que tem, vamos dizer assim, mais tempo ao lado do que a Dua Lipa. Tanto que a Miley já fez cover dele, eles já cantaram juntos e afim. Já a Dua Lipa com ele, né, eles fizeram Cold Heart, que foi um dos maiores sucessos aí que nós tivemos nos últimos tempos, né? Então, assim, é imbatível essa combinação Dua Lipa e Elton John. Claro que a gente pode citar outras pessoas aí, né, gente? Mas esses nomes em específico podem ter sido mais os que, de fato, ajudaram essa relação a se estreitar, tá? Mais uma vez repetindo isso aí. Tá aí, o que é que me acontece? Quando a gente estava em 2018, as duas estavam meio que assim, bem próximas já naquele momento. E foi quando começou os primeiros rumores de que sim, haveria uma participação em uma música de ambas as artistas. Inclusive, esses rumores aí meio que explodiram por conta do trabalho da Dua Lipa com o Mark Ronson, assim como também da Miley com o Mark Ronson. Só que elas só foram colaborar de fato em alguma coisa palpável durante aquelas sessões de 2020 do disco Plastic Hearts da Miley Cyrus. Vale lembrar que antes do Plastic Hearts se tornar o Plastic Hearts, a Miley tinha produzido 3 EPs que computariam em um grande álbum. Porém, todo aquele projeto foi descartado e cancelado e ela gravou novas músicas nesse meio tempo. Foi aí que nasceu, por exemplo, o single lead do álbum Midnight Sky, assim como também Prisoner, que foi trabalhado ali do lado da Dua Lipa. Porém, uma curiosidade desse momento, né, é que Miley Cyrus, pelo jeito, estava pegando o Andrew Watt. E vale lembrar que o Andrew Watt tinha acabado de trabalhar com a Dua Lipa simplesmente no maior álbum de 2020, que foi o disco Future Nostalgia. Ele assina algumas músicas ali daquele álbum e ele assinaria outras no futuro também. Então vamos dizer que assim, o fato do Andrew estar novamente trabalhando com a Dua e trabalhando com a Miley, sendo que ele tá pegando a Miley, é tudo uma conexão muito natural, vamos dizer assim. Bom, até aí tudo bem. Tivemos Prisoner sendo gravado e no final das contas essa música acabou sendo o segundo single do Plastic Hearts. Vale lembrar que Prisoner a princípio era para ser um feat com Shawn Mendes, mas a nossa querida Miley resolveu pelo jeito mudar o feat e ir para a Dua, que foi uma opção muito melhor porque a Dua estava muito mais em alta do que o Shawn Mendes naquele determinado ponto de 2020, né? E eu preciso dizer para vocês, gente, que falar dessa música Prisoner também me traz uma nostalgia. Por quê? Porque foi por conta dessa música que eu acabei tendo meu canal muito impulsionado, porque na verdade Midnight Sky me abriu a porta para ter o meu primeiro contato com a Miley. Ela me convidou para participar dessa música aí, no caso, ajudar a promover Prisoner em uma série de reacts feitos com outros youtubers aí através do mundo. Foi por conta inclusive da Miley que eu conheci outros youtubers grandes aí do mundo que eu admiro pra cacete. E inclusive foi o porquê que fez a Miley, por exemplo, me dar aquele presente super maravilhoso, né? Então assim, toda essa relação Prisoner, Miley e eu é muito pesado, muito mesmo. Então assim, anos depois de estar fazendo um vídeo sobre esse assunto com esse teor aqui de que meio que a relação das duas não deu muito certo, acaba que me dói um pouco também, viu? Enfim, né, gente? O clipe oficialmente foi gravado e oficialmente foi lançado. O clipe não tem nada demais se a gente for reparar. Na verdade, são as duas ali interagindo, sendo gostosas, fazendo uma coisa meio ali dúbia, né, e tal, que levantou várias fics na nossa cabeça, né? Só que
Quando saiu oficialmente o clipe, a Dua Lipa começou a ser muito hateada nas redes sociais. Mas quando eu falo muito hateada, é muito hateada mesmo. E eu não tô falando só de Twitter, não. Eu tô falando de Twitter, Facebook, Instagram, no próprio YouTube. Se vocês chegarem lá, vocês vão testemunhar diversos vídeos criticando a forma que ela e a Miley interagiram no videoclipe de Prisoner, com pessoas dizendo que ela tava fazendo queerbaiting e por aí vamos. Porém, gente, como nessa época também a Dua Lipa estava vivendo o auge da carreira dela por conta do grande sucesso do Future Nostalgia, o Insider disse que a Dua não estava interessada em ajudar a Miley a promover Prisoner por conta dessa situação toda que aconteceu aí com as acusações de queerbaiting e afins. Afinal de contas, isso daí podia gerar uma mídia negativa que atrapalharia, de certa forma, também o desempenho do disco Future Nostalgia e toda a popularidade dos singles, que por acaso estava sendo muito consumido também pelo público queer. E assim aconteceu, né, gente? A Miley fez todas as performances de Prisoner sozinha, tanto que se você for no YouTube, lá em algumas performances, o que você vai testemunhar é simplesmente Miley traço Prisoner, sem afirmar a participação da Dua Lipa na música. Então, nas performances ao vivo, né, quem assistiu ao vivo e não ouviu o áudio na versão de estúdio ou assistiu o clipe, muitos nem sabem que a Dua Lipa participa da música. Bom, até aí tudo bem, né, gente? Só que, onde que essa situação azeda de vez? Será que foi somente nessa questão aí que a Dua ficou chateada pelas acusações de queerbaiting? Pode ser o lado da Dua, mas o lado da Miley foi por conta, talvez, vamos colocar assim bem grande, talvez, da inclusão da música Prisoner na terceira versão de lançamento do álbum Future Nostalgia, que foi o The Moonlight Edition. O que é que aconteceu afinal de contas, né? É muito comum de uma gravadora, normalmente, quando um artista tem um feat com o outro que gera muitos streams, de colocar no álbum do outro artista que tá lançando o disco mais à frente. Isso ajuda a dar uma impulsionada nos streams, assim como também a meio que correlacionar o público de um artista com o outro. Só que o que é que aconteceu? A era Plastic Hearts, ela já estava sendo uma era bem complicada para Miley. Por quê? Porque tinha rolado toda aquela situação ali envolvendo o fato da gravadora não colocar o disco nas prateleiras a tempo, então vamos dizer que isso afetou muito as vendas do álbum. A Miley não estava conseguindo hitar tanto, ela não estava chegando com as músicas tão longe como ela conseguiu chegar, por exemplo, com Midnight Sky. Então vamos dizer que assim, a era estava recebendo pouco impulsionamento, por mais que estivesse gerando os streams. Quando a Dua Lipa lançou o álbum, a gravadora da Dua Lipa incluiu Prisoner lá. E isso fez com que o disco da Miley fosse, de certa forma, afetado nas paradas. Ou seja, a Dua Lipa recebeu esses streams como se fossem dela, né? Mas na verdade são streams que já eram do álbum da Miley. Por conta dessa ida da música da Miley, o álbum da Dua Lipa se tornou um dos álbuns mais populares de todos os tempos na plataforma de áudio. E isso pode ter afetado a Miley, se a gente for parar pra pensar, na questão da Dua não ter promovido a música com ela por conta das acusações de queerbaiting, mas na hora de pôr no álbum, colocaram. Isso pode ser uma coisa de gravadora, que a Dua talvez nem tenha conhecimento de toda essa parte aí que pode ter magoado a Miley? Sim, mas é uma suposição do que aconteceu e faz muito sentido se a gente parar pra pensar. Mas essa situação toda envolvendo Prisoner, o disco Plastic Hearts, essa situação de pôr a música ali e afins, a Miley acabou se afastando tanto da Dua Lipa, assim como também do próprio Andrew Watt, que foi o produtor da música. Sendo assim, a gente percebe o famoso unfollow. Porém, a história explode de verdade quando nós testemunhamos as duas na fila principal ali do desfile da Versace, onde ambas estavam separadas por apenas duas pessoas e elas não trocaram olhares hora nenhuma. Nem Dua Lipa olhou para o lado direito, assim como Miley Cyrus olhou para o lado esquerdo. Simplesmente, uma ignorou a outra completamente. Foi uma torta de climão horrível. Com o lançamento do disco Endless Summer Vacation, né, uma das músicas que mais chamou a atenção ali dentro do álbum foi Jaded. E até aqui mesmo no canal, a gente fez um vídeo interpretando algumas letras do álbum que poderiam ser totalmente relacionadas ali ao, no caso, Liam Hemsworth, né?
Porém, uma coisa que é bom a gente enfatizar também é que Jaded também poderia ser sobre o Andrew Watt. Principalmente porque a relação meio que foi desgastada por uma outra coisa que aconteceu. Então faz sentido também. E se a gente for parar pra pensar, a Dua Lipa meio que fez o mesmo também quando ela lançou a música We Are Good, que é o único single do Future Nostalgia Moonlight Edition, né? E quando aconteceu toda essa situação aí, até o lançamento do Moonlight Edition e We Are Good, demorou um tempo de quase um ano. Então pode ser que tenha desdobrado toda essa situação para aquilo ser falado daquele jeito pela Dua Lipa. Então, tipo assim, pode ter rolado também essa troca de músicas e a gente não ficou sabendo. Então, pense sobre isso. E o que a gente conclui dessa treta toda, né? A gente conclui que é uma treta super interessante se ela aconteceu, porque ela aconteceu debaixo dos nossos narizes e nós não prestamos atenção para testemunhar tudo aquilo. Por outro lado, também é muito triste que duas artistas que tanto a gente ama, hoje não tenham mais um vínculo de relação e que uma colaboração futura se torne basicamente impossível, né? É sempre ruim esse tipo de coisa no final das contas. Mas agora eu quero saber de você. Como você se sente em relação a isso tudo? Você tá surpreso por todos esses detalhes? Comenta aqui que eu quero saber o que você tem pra me dizer, ok? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo live nossa aí, tá? Tchau!